Nesse estudo a gente vem falando das profecias que vão acontecendo ao longo dessa cronologia, né? Mas o meu intuito é que vocês tenham na mente uma sucessão de acontecimentos, o que vem depois do que, né? Então, no nosso encontro passado, nós falamos sobre Daniel, é isso? E se vocês fossem dar uma data para Daniel, que data que seria? Data. Ele viveu quando? Não vale olhar. Tem que ser de cabeça. Exatamente. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Daniel. Se ele foi na última remessa de judeus que foram para a Babilônia, né? Ele estaria com uns 20 anos no ano 600 a.C. Então, ele deve ter morrido com uns 90 anos, 80 anos. Então, mais ou menos 520 a.C. Mais ou menos, de 600 a 520 a.C. Para vocês terem uma noção do tempo que a história de Daniel aconteceu. Aconteceu faltando 520 anos para Jesus nascer ainda, né? Ótimo. No livro de Daniel nós falamos sobre 3 encontros. Lógico que a gente poderia falar durante vários anos sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel é muito complexo porque ele tem profecias que vão abranger desde a queda do homem, vamos dizer assim, até a volta de Jesus, até o juízo final. As profecias de Daniel são muito abrangentes e daqui para frente ele conta detalhes do que vai acontecer ainda. Então são profecias profundas, não é isso? Tão profundas que eu falei para vocês que até o capeta não queria deixar o anjo que trazia a mensagem para ele passar, de tão profunda que eram as profecias que ele estava fazendo. É isso? Um demônio, um anjo caído se opôs ao anjo mensageiro que estava trazendo as profecias para ele. Ele se opôs para ele não passasse. Por quê? Porque a igreja nós hoje, estudando a profecia de Daniel, a gente fica muito mais alerta do que a gente está vivendo, dos acontecimentos que estão se passando hoje. Então o anjo falou assim: eu não quero que essas pessoas saibam, eu não quero. Isso desde todos os crentes que viveram. Então, o livro de Daniel é tão importante que o próprio Jesus manda ler Daniel, não é isso? Aqui em Mateus capítulo 24 ele fala, quem lê entenda, ou seja, Daniel fala, quem lê entenda, ou seja, vai lá e leia, entenda o livro de Daniel, né? Inclusive as profecias eram tão profundas que o próprio anjo falou assim: olha Daniel, não se preocupa, zela essas palavras. Tipo, o Senhor falou: olha, eu sei que você não entendeu nada. Né? Porque ela falou de um futuro muito longe, muito distante ainda, para os últimos dias. O anjo avisa ele, são acontecimentos para os dias do fim, para os últimos dias. Você não se preocupa, porque você vai estar na sorte dos seus pais, ou seja, você vai morrer e ser enterrado como seus pais foram, mas você sela essas palavras, que essas palavras vão ser abertas no final dos tempos. Tá? Ele fala assim: não se preocupa não, vai ter gente no final dos tempos que vai entender. Tá? Porque ali naquela época muita coisa passou batido, ele não entendeu. Ele não entendeu os reinos que viriam ainda, os generais que iam vir, aquelas visões de generais, aquela visão de animais e asas e cabeças. Não, ele não entendeu isso, né? Mas o anjo falou para ele: não se preocupe, no tempo certo. Isso a gente tira né, a gente gosta de estudar a profecia, a gente tira um ensino que a profecia é dada para quem está vivendo na época dela. Não é isso? Hoje a gente gosta muito de especular o que vai acontecer daqui a alguns anos ainda, mas a gente tem que ver o que está acontecendo na nossa época hoje, né? Mateus capítulo 24, os primeiros versículos, é o que está acontecendo na nossa época hoje, né? Então, aquela profecia foi dada para nós que estamos vivendo aqui. O exemplo disso, como eu sempre falei para vocês, quando eu comecei a estudar escatologia com o pastor Valtenir, acreditava-se que a marcação da besta seria o código de barras, que só existia no leite condensado moça, né? Era o único que tinha. Agora tudo tem, já não é mais a marcação do código de barra, já é outra coisa. Então se faz a implantação do chip, pode ser outra coisa totalmente diferente, que nem se inventou ainda, né? Então não adianta muito especular, isso só vai acontecer, né? Só vai saber quem estiver vendo. A pessoa que estiver vendo naquela época vai falar: então é isso que é marcação. É isso. A gente pode vislumbrar e especular, mas ter certeza só para quem está vivendo, né? Então Daniel, irmãos, ele teve uma vida muito longa,
É através do testemunho de vida dele que Nabucodonosor vai se converter. Vamos chamar conversão por ele, né? Vai reconhecer que o Senhor de Daniel é o único Senhor verdadeiro. Nabucodonosor reconhece por ter visto o testemunho de Daniel, né? Daniel era aquele homem que orava 3 vezes por dia, né? Então tinha um contato com Deus, ele sabia o Deus que ele servia. E ele ainda vai sobreviver a Nabucodonosor. Nabucodonosor vai morrer primeiro, ele ainda vai sobreviver ao último rei babilônico, vai sobreviver ao primeiro rei medo-persa, Dario, okay? Porque a Babilônia cai, ela é dominada pelo Império Persa, primeiro pelo Império Medo, depois pelos persas que se juntaram. Okay? Então Daniel sobrevive. O primeiro rei da Pérsia, o primeiro rei medo-persa, gosta muito de Daniel, porque a fama dele já havia se estendido até ele, né? É esse primeiro rei persa que manda Daniel para a cova dos leões. Tá? Então vocês não confundam, na cova dos leões Daniel já está no final da vida, já está velhinho. Então com Daniel marca-se o fim do Império Babilônico para a entrada do Império Medo-Persa. O rei Dario, que era Medo, e o rei Ciro, que era persa, os dois se juntam, formando o Império Medo-Persa. Tá? Mais para frente, esse império vai crescer e vai ser conhecido só como Pérsia. Mas a raiz dele é dos dois. E é interessante que seja dos dois, porque a visão que Daniel tem é de um urso, não é isso? Que se levanta de um lado primeiro. Lembra disso? Primeiro se levantou com os medos, depois ele fica de pé com os persas. Tá? O Império Medo-Persa vai até o ano 331 a.C. Ok? Então veja a duração aí. De 520. Deixa eu pegar, tá certinho. Acho que é 520 vezes. 535. Deixa eu dar certo para vocês. Então vai de 535 até 331 a.C. 200 anos aí. 200 anos de dominação persa. E os persas, eles eram fantásticos, né? Não tanto quanto a Babilônia. Não tão sofisticados, não tão ricos quanto a Babilônia. Porque a Babilônia era insuperável. De Daniel para frente, a Babilônia vai ser insuperável. Tanto que ela é o leão e ela é a cabeça de ouro da estátua. Então não existe império tão poderoso quanto o Babilônia. Tá? E Nabucodonosor dizendo que ele era tão grande, tão grande, tão grande. Desculpa, imagina. Que o sol nunca se punha no Império Babilônico. Nabucodonosor vai falar que o império nunca se punha sobre o império dele, ou seja, quando o sol se punha aqui, já estava nascendo do outro lado. Tá? O império era grande mesmo. A Pérsia vem com homens poderosíssimos também, com reis extremamente rígidos, com reis extremamente poderosos também. Não é isso? E vem uma sucessão, uma dinastia persa. Essa dinastia vai durar 200 anos, e durante essa dinastia vai acontecer a história de Esther. Tá? É na dinastia persa que acontece a história de Esther. Se você quiser localizar Esther está 478 anos antes de Cristo. Tá? Está bem no meio, quase no meio aí um pouco mais no meio da dominação persa. O que acontece? Lembra que Jeremias, antes de Daniel, né, quando Jeremias estava terminando a profecia dele, Daniel estava começando. Lembra daquele papel que eu dei para vocês, lá que tem os profetas? Né? Quando Jeremias está terminando a profecia dele, e Jeremias havia sido aquele profeta maravilhoso, profeta que havia dito que o cativeiro da Babilônia demoraria 70 anos, Daniel começa. Então Jeremias havia predito que 70 anos o povo ficaria preso
na Babilônia. E isso aconteceu mesmo. Nabucodonosor desce até Israel, até Jerusalém, pega todo o povo judeu e leva para a Babilônia como escravo. Okay? Isso no ano 586, 600 a.C. Leva todo esse povo para a Babilônia. Os 70 anos se passam, como Deus havia predito. E Daniel então ora a Deus pedindo para que os 70 anos cheguem ao fim. Quer dizer, era uma profecia que estabelecia 70 anos, e Daniel já havia entendido que os 70 anos haviam acabado. Daniel agora já está velhinho. Tá? O rei Ciro então vem e liberta o povo judeu. Liberta em que sentido? Fala assim, olha, liberta entre aspas, tá? Fala assim, quem quiser descer até Jerusalém, desça. Mas 70 anos já haviam se passado. Ninguém quis muito descer numa cidade destruída, sendo que Babilônia era o centro, né? Era Nova York da época. Ninguém queria voltar para o Chamberlain, tem? Queria voltar para o interiorzinho, por mais que gostasse, Renato com Chamberlain, por mais que gostasse, tivesse amor naquela terra, pô, falou assim, mas está tão bom aqui, vamos ficar aqui. Mas teve alguns que gostavam tanto, que amavam tanto, sabiam tanto da promessa de Deus, que eles quiseram voltar para a cidadezinha. Jerusalém não era uma cidadezinha, mas eu digo que vocês estavam totalmente destruídos. Mas em comparação, porque Babilônia era o chique do negócio, tudo acontecia ali. Comércios, a faculdade, porque Babilônia já ia na universidade, tá? Os bichos eram muito inteligentes, muito. Então, ali toda a vida fluía ali. Ok? O que uma pessoa podia esperar de modernidade estava em Babilônia. Então, ao longo de 70 anos, o povo se aculturou como Babilônia e não quis voltar. Quem quisesse podia, mas muito pouca gente quis. Então o que nós tínhamos? Então nós tínhamos uma massa de judeus vivendo nas terras babilônicas, porque eles cresceram. 70 anos esse povo cresceu, né? E não quiseram voltar mais, então eles ficaram vivendo ali. Só que a ligação que o judeu tem com Jerusalém é uma coisa inexplicável, né? O coração deles fica lá o tempo inteiro. Então, ao longo, desde quando o rei Ciro mandou que o pessoal saísse, Deus incomodou com as pessoas para que essas pessoas levassem gente para Jerusalém. Ele levanta Zorobabel, Esdras e Neemias, e esses 3 homens, em tempos diferentes, vão levar uma caravana para Jerusalém. Zorobabel era um homem extremamente temente ao Senhor, e ele falou assim, vamos gente, descer para Jerusalém para a gente começar a consertar alguma coisa, ok? E eles vão lá para consertar os muros, vão lá para começar a restaurar alguma coisa em Jerusalém. Esdras a mesma coisa. Esdras leva bastante gente para lá. Depois Neemias vem, e Neemias tem no coração o intuito de reconstruir Jerusalém, ok? Os muros, reconstruir Jerusalém também, que é o último decreto deles, que é aquele decreto que o anjo falou, lembra das 70 semanas de Daniel? Ele vai para reconstruir, mas no último decreto ele vai para construir Jerusalém também, que o anjo fala para ele, olha, a partir desse dia começa a contar o tempo que eu tenho para Jerusalém, né? Isso aqui, vocês que estão no vídeo, a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel, e nesse decreto começa a contar as 70 semanas proféticas, tá? Que foi no dia 14 de Nissan de 445 a.C. Ótimo. Passado esses 3 personagens, que a gente não vai se ater muito a eles, mas a história deles é riquíssima, principalmente de Neemias, leiam lá. Neemias era um homem que tinha um homem com uma missão, né, pastor? Ninguém tirava o foco dele, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Doer quem doer. Um grande líder. E vocês não pensem que foi fácil. Lembra que o anjo falou assim, olha Daniel, no dia que eles saírem daqui, né, vai se passar umas 7 semanas, depois 62 semanas, 7 semanas, serão 49 anos de muita angústia. O anjo avisa Daniel que quando esse povo saísse, seriam 7 semanas, 49 anos de muita angústia. O anjo avisa ele. E com Neemias começou essa angústia, porque Neemias foi com quem a data foi estabelecida, e o anjo falou, agora começa 7 anos de muita angústia. E Neemias vai construir Jerusalém, irmãos. A Bíblia fala que eles com uma pá de pedreiro na mão e a espada na outra. Você sabe o que é isso?
Como você vai se concentrar no serviço, né? Aqui, trabalhando aqui com a espada aqui, se o inimigo vier te atacar pelas costas? Como funciona isso? Porque era uma cidade desprotegida, uma cidade no meio de um povo pagão, uma cidade onde ninguém queria ver reconstruída, porque sabia que ali seria construída uma cidade para Deus, e ninguém queria um Deus estranho ali, Deus estranho para eles, né? Então era uma questão política muito grande, ninguém queria que o judeu voltasse para lá, ou seja, deixa do jeito que está mesmo. Para que trazer judeu aqui para cá de volta? Deixa eles na Babilônia, né? Mas a terra do judeu é ali, a promessa é ali, né? E é ali que Deus vai realizar todas as promessas que tem o povo judeu, né? E nessa época não era diferente. Deus falou, vai lá, e Neemias foi e começou a construir ali. 49 anos durou essa angústia, 49 anos, do jeito que o anjo falou que seria. 49 anos demorou essa reconstrução. Depois houve uma certa tranquilidade para o povo judeu, tá? Uma certa tranquilidade para viver em Jerusalém, uma certa tranquilidade. Esse povo ainda continuava, os que não desceram continuavam, e era uma multidão agora que mais não se passaram. O povo continuava misturado com a Babilônia ainda, ok? Misturado nas terras da Babilônia, que agora era a Pérsia, domínio Pérsia agora. Mas o povo era o mesmo, só trocou de dono, né? Os escravos, vamos chamar de escravos, eram o mesmo. Então, no meio do povo persa, existiam vários outros povos vivendo ali como escravos. E no meio desses povos, os judeus. Tinha 100 e poucas províncias, né? Exatamente. Eram E muitos. tinha 3 debaixo dele que cuidavam de 100 e poucas províncias. Só eu, né? Daí então, irmãos, o tempo vai passando, a gente não está na época de Neemias mais, mas aquilo que o pastor falou, você viu quantas cidades e quantos estrangeiros tinham ali. Tá? O tempo passa, um rei vai sucedendo o outro. Né? Aí chega um determinado momento, que está no trono tal de Assuero. Segundo alguns estudiosos, Assuero não seria nome, seria título, por isso é muito difícil de achar quem que era este homem mesmo, para adaptar ele mesmo, falar, é esse. Tá? Então fica assim meio na dúvida que ano seria, que governante seria esse. Até tentei decorar o nome dele, tudo mais provável, mas eu não consegui. Acho qual, não sei. Mas é um nome bem diferente. Tá? Nesse período se levanta, esse é o nosso próximo personagem, que é a rainha Esther. Então Esther vai estar 478 anos antes de Cristo, enquanto Daniel está 520 antes de Cristo. Neemias 450, Esdras 450 mais ou menos. Tá? Ótimo. A história de Esther. A história de Esther é uma história fantástica, não é isso? E vocês mulheres, que às vezes, né, a gente vê as mulheres reclamando que a Bíblia trata duramente as mulheres, eu falei assim, porque você nunca leu o livro de Esther e o livro de Ruth, né? São histórias de redenção maravilhosas, né? Incomparável. E a história de Ruth, de Esther, é muito conhecida, não é isso? Ele estava governando esse rei Assuero, e ele dá uma festa muito grande, e ele quer mostrar a mulher bonita que ele tinha, ok? A tal da Vasti. Então ele dá uma festa, está lá bêbado, está lá, né, com os amigos dele, e manda a Vasti vir para dançar. E ela fala, eu sou uma rainha, eu não vou. Se você pensa que você vai me mostrar para os seus amigos como se eu fosse uma mercadoria, eu não vou, né? Ele fala, não vai. Então que seja essa a última vez que eu falo com você. Então Vasti nunca mais vai ver o rosto, enfim, ter contato com o marido dela. Ela era a rainha e ele o rei. Os reis ali, irmãos, a gente por mais que nós ocidentais, nós não temos monarquia, a gente não consegue entender o que é um rei. Por mais que a gente se exercite, por mais que a gente veja filmes, a gente não consegue entender o que é um rei. Tá? Mas na mente ocidental, o rei tinha, na mente oriental, o rei tinha poder de vida e morte. Ele era um deus na terra. Ele podia tudo. Se ele queria mandar tacar fogo em tudo, ele tacava. Não é isso? Era dele o poder. Ele era quase visto como um deus. No Egito, eles eram deuses, né? O povo tratava o faraó como um deus. E assim, essa ideia de um soberano divino tinha alcançado a Pérsia também. Que era o que conferia toda a autoridade dele, era a autoridade divina. O homem era tão bom como se fosse Deus, o que ele mandava era lei e acabou. Então Vasti nunca mais vai ver o marido de novo. Daí então, ele resolve achar uma nova rainha.
É isso? Então ele proclama um edital dizendo que a partir daquele dia, que se procurasse em todas as províncias uma moça bonita que fosse a rainha dele. Então, ele quer dizer, não proclama, ele manda buscar. Mas então ele manda buscar essas moças vão todas para o harém dele, vamos chamar de harém, ou seja, ok? Para ver quem será a próxima rainha. Okay? Para ver quem será a próxima rainha. Não atendo pormenores, ele se encanta por Esther. Esther cai no gosto dele. Esther, ela era da tribo dos judeus. Ok? Ela era judia. Só que o judeu vivia meio escondido, então ela não declarou logo o que ela era. Tipo assim, melhor não saber, melhor deixar minha origem quieta. Né? Sou apenas uma moça que mora na Pérsia. Pronto. Ok? Esther, então, está no palácio do rei, e o rei se encanta por ela, né? Porque tinha a graça de Deus sobre ela, uma moça lindíssima, né? Uma moça virtuosa, lindíssima, e ele se encanta por essa virtuosidade que ela tinha, né? Que é própria, peculiar daqueles que servem a Deus, uma coisa diferente. Mas deixa eu te falar para vocês que tem uma coisa diferente, você não sabe o que é? Já? Né? É esse Deus que a gente serve, que deixa a gente diferente. Não adianta. Né? E Esther não era diferente, ou seja, não era diferente de nós. Ela era uma moça que se destacava das outras. Ótimo. O rei se encanta por ela também. Só que no reino existe um homem muito ruim, muito malzinho, chamado Amã. Amã? Deixa eu ver agora. Não é. Amã? Amã. Não é. Vagar. Amã. Vagar. Deve falar Amã, né? E este homem queria, porque queria, destruir o povo judeu que morava ali. Ele era incomodadíssimo com aquele povo. Adivinha a descendência dele? De que povo que ele descende? Quem chuta? Chuta mais. Exatamente. Ramã era descendente dos Amalequitas. Lembra que eu falei para vocês sempre que tem alguém querendo que o povo judeu tem um capeta chamado Amaleca por trás? Aí estava ele de novo. Escondidinho, mas com um plano satânico, terrível. Ou seja, uma maneira de eliminar todo aquele povo. Aí você lembra isso, você se arrepia, porque gente que quer eliminar o povo judeu, tipo assim, que povo que parece que precisa ser eliminado até em todo lugar que vai, tem alguém querendo eliminar esse povo, né? E ali não era diferente. Aquele povo incomodado. Tinha uma coisa daquele povo que incomodava, então tinha que destruir ele. Né? Ele era muito amigo do rei, e chega para o rei com uma sutileza e fala para o rei editar uma lei, sugere para o rei editar uma lei onde pessoas que não servissem ao Deus dele que fosse eliminado. Okay? O rei, meio sem entender o negócio, pega e assina o decreto. Ele assina o decreto, sem pensar nas consequências. Okay? Achou que fosse exterminar só um certo tipo de gente lá que fazia alguma coisa errada, ele vai eliminar um grupo muito grande, porque os judeus não seguem ao Deus persa. Só que o negócio já está assinado, não é isso? O decreto já foi dado. O tio de Esther, primo, você confunde meu parentesco, um homem chamado Mardoqueu chega para Esther, que estava presa no castelo, e fala para ela o que estava acontecendo, que havia sido editada uma lei onde os judeus seriam exterminados. E que a única ponte de ligação entre quem podia fazer alguma coisa e o povo judeu era Esther. Ok? Veja como que Deus trabalha. Deus vai fazendo a coisa. O tio dela chega para ela e fala uma das frases mais, um dos versículos mais, que a gente tem que se pensar muito no que ele foi dito ali. Ele chega para ela e fala assim: querida, a única pessoa que pode fazer alguma coisa pelo povo judeu é você. Ok? Está nas tuas mãos poder fazer. E ela, nesse momento, ela já passou pela cabeça dela o que ela teria que fazer. Ela teria que entrar na presença do rei e pedir esse favor para ele. Okay? Isso para ela representava a morte. Porque ela não podia chegar no rei sem ser chamada. Okay? Dependia disso. Se ela chegasse perante o rei sem ser chamada, era decretada a morte para ela. E daí? Daí o primo fala: você vai fazer?
Ele fala assim, querido, se você não fizer, não tem problema. Porque livramento, de alguma maneira, Deus vai mandar para o povo dele. Mas quem sabe não está na tua mão poder fazê-lo, hein? Entendeu? Então, irmão, se você não cantar na igreja, não tem problema. Outra pessoa canta. Irmão, se você não trabalhar na igreja, não tem problema. Outra pessoa trabalha. Se você não ajudar o teu irmão, outra pessoa ajuda. Mas quem sabe Deus não quer que você faça. Ou seja, Deus está te dando a chance de ganhar ponto. Você acha que Deus fica sem louvor? Não fica. Então, né, o pessoal que toca, não vou tocar hoje, né? Não tem problema. É isso. Irmãos, eu já cheguei na igreja alemã, o menino tocando violão e eu cantando, eu falei, não tem problema. Você imagina, eu cantando. Mas sem louvor, Deus não fica. Eu falei, Jesus. Também que não está gravado, não resta nenhuma documentação. Então, irmãos, isso me fez pensar muito. Se a gente não fizer, outra pessoa vem e faz. Mas quem sabe Deus não pôs a gente para fazer, não é verdade? Então, irmão, quando cai alguma coisa da tua mão para você fazer, faz. Faz de bom grado. Porque se você não fizer, outro vai fazer. Mas se isso caiu na tua mão para você fazer. Tá? E Esther então decide fazer aquilo que o primo está pedindo. E ela vai interceder junto ao povo, pelo povo junto ao rei. É isso? Não vou me deter por menores de novo, mas ela consegue uma audiência com o rei. E nessa audiência o rei fala para ela que ele não vai poder mudar a lei, porque a lei já está dada. Ele não vai poder anular a lei, porque a lei já está dada. Ele falou, a palavra dele não volta atrás. Mas ele pode mudar, ele pode fazer uma outra lei para ajudar o povo. Então o que ele faz? Ele fala assim, que se alguém for tentar matar esses povos que praticam outra religião, no caso os judeus, eles podem se defender que não vão ser culpados de guerra, não vão ser culpados de crime de guerra, nem de... Ok? Então o rei conserta dessa maneira. Então agora o povo judeu que antes tinha que ser morto quietinho, agora ele pode se defender. Não é isso? E depois o rei fica sabendo quem que planejou essa investida contra o povo judeu, que foi o tal do Ramã, e ele manda enforcar Ramã. Tá? Então aquilo que era para ser para o judeu acabou sendo para ele. E isso realmente acontece no dia marcado, se eu não me engano, no dia 12, 13 e 14 de Adar, que seria mais ou menos agosto, acho que é isso, agosto. Os soldados saíram correndo atrás do povo judeu, assim, as pessoas foram atrás do povo judeu para matá-los, e eles matam quem ia atacar eles e acabam vencendo. Tá? Esse dia é conhecido como o dia de Purim, a festa do Purim. Purim. Que dia? Agora eu me esqueci, mas acho que é dia 14 de Adar. Dia 14 de Adar, que seria mais ou menos 14 de agosto. Eu vou confirmar essa data, tá? Eu acho que é isso. Pur significa sorte, lançar sorte. Porque num determinado momento dessa história de Ramã, ele lança dados para saber o que vai acontecer com o povo. Isso é uma coisa que me intriga, porque o jogo de dados ele aparece umas 3 vezes na Bíblia. Uma é dessa. Eu não tenho resposta, tá? Né? Se um dia vocês acharem resposta, vocês me ajudem também. Estou procurando faz tempo. Esse lançar dados, o que significa? Porque qual que é outro momento que é lançado dados? Quem sabe? Jonas. Exatamente. A crucificação, onde é lançado dados sobre a cruz de Cristo. Né? Então você vê, o judeu tem uma festa importantíssima chamada Purim, que seria a festa da sorte, né? E depois em Jesus também é lançado dados. Eu não sei, talvez o anticristo faça isso no futuro, não sei. Né? Purim é uma festa comemorada pelo judeu todo ano, uma festa extremamente importante para o judeu, tá? Que é o livramento do povo. Se vocês quiserem saber mais sobre a história de Esther, além da Bíblia, se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês leiam o livro de Flávio Josefo, a história dos judeus. Flávio Josefo, a história dos judeus. Ele conta com detalhes o momento em que Esther entra para conversar com ele. E é lindíssimo. Já é lindo na Bíblia. Imagine ele contar com detalhes. Porque Flávio Josefo, ele era um judeu,
viveu um pouco depois de Cristo, e ele fez uma pesquisa tremenda sobre a história dos judeus. Ele conta com detalhes, coisas que não são detalhes que vão mudar a história bíblica, não é isso, mas vão enriquecer. Tá? Ele conta, por exemplo, ele fala até as cores das bandeiras que estavam decoradas no pátio quando Esther entra, né? É muito lindo, né? E que Esther, então, ela vai entrar na presença do rei. Okay? Vou voltar nesse episódio. Ela vai entrar na presença do rei. Ela está com o coração dela saindo pela boca, né? Flávio José conta que a hora que ela pisa no palácio, ela dá uma tum. A alma dela segura ela pelo braço e fala: calma, calma que agora é a hora. Daí então ela vai em direção ao rei. Ela vai em direção ao rei, certa, né, uma grande porcentagem que ela seria morta. O rei se levanta e vai ao encontro dela, ok? E toca ela com o cetro. Tocando ela com o cetro, a lei é abolida, ou seja, daqui para frente eu tomo conta, né? Daí, quando ele toca ela com o cetro, ele já sabe que a barra aliviou um pouco. Isso é um símbolo, ou seja, esse rei levantando para encontrar com a mulher que ele ama. É isso? É o grande amor da vida dele, Esther. Né? Ele se apaixonou por ela. Ele jamais ia mandar matar ela. Né? Tanto que ela fala: quando eu achei que o senhor fosse me matar, ele disse assim: querida, essa lei vai para todo mundo, menos para você, porque você é minha rainha. Né? Isso é lindo, irmão, para mim é emocionante, porque é a história de Cristo com a igreja. Ok? O rei que se levantou do trono é Jesus Cristo, para encontrar com a noiva dele que entra no dia do levantamento da igreja. Pensa, o rei não se levanta, o rei não se levanta para ninguém. Imagina, né? Agora ele se levanta para essa mulher linda que entra, né? E ainda confere a ela a segurança, tocando ela com o cetro. Isso é uma figura do arrebatamento da igreja. Essa mulher linda entrando, aquele Esther estava lindíssima, né? A Bíblia fala que ela se preparou, essa Bíblia fala de quanto que ela se preparou, quanto ela estava linda, né? Para encontrar com o rei. E esse rei se levanta para encontrar com ela. É uma figura linda do arrebatamento da igreja, o momento que a igreja entra e Jesus se levanta para encontrar com a igreja, né? A gente não tem muita noção do que Jesus também espera a noiva dele. Que a gente só tem a noção que é nós que esperamos, não é isso? Nós que estamos ansiosos, nós que queremos, não é isso? Vocês querem, não é? Eu quero. Eu quero muito. A gente tem sempre a noção que a ansiedade é só da nossa parte, mas é da dele também. Ele também quer. Ele também quer, muito inclusive. É isso? Ele quer viver com as criaturas, com os filhos, ou enfim, com aqueles que ele comprou com o sangue dele. Né? Tanto que em Isaías 53, quando fala de todo o sofrimento dele, de toda a angústia, enfim, tudo aquilo que ele passou nos momentos que vai desde o palácio até a cruz, até o Calvário, ele fala que ele olha para o penoso trabalho dele e se alegra. O que significa isso? O que significa isso? Valeu a pena. No momento da crucificação, aquele homem ele sendo cuspido, xingado por todos. O único que estava ali desesperado era a mãe, o melhor amigo e Maria Madalena, porque o resto estava tudo contra ele. Os 11 que podiam, né, fazer alguma coisa, né? 10. O João estava lá. E Judas já havia morrido. Você vê, não tinha ninguém, não tinha nada, além da expectativa mais terrível daquela da cruz, não existia nada para ele esperar. Mas a Bíblia fala que ele olha para o penoso trabalho dele e se alegra. Como? É isso? O que ele olhava? O que ele olhava senão para mim, para vocês? Para nós, para aqueles que ele comprou com o sangue dele. Ok? Então, irmãos, é algo muito, muito, muito sério. Servir a Jesus Cristo é algo muito sério. Saber o sacrifício da cruz do Calvário é algo muito sério. Né? A partir do momento que você aceitou, faça um negócio bem feito. Seja um crente ponta firme. Tá? Seja um crente baseado na palavra do Senhor. Vai ter escorregada? Vai. Mas crente, quando escorrega, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pede perdão e continua. É isso? Nós somos de carne, nós não somos de ferro. É isso? Mas a gente não pode perder o foco. 1 minuto. 1 minuto.
100% do tempo, 100% de produção. Né? 100% de produção não significa que não tem os deslizes, tem, mas nunca perdeu o foco, saber a quem você pertence. Né? Porque a cruz do Calvário pode ser mentira. Okay? Pode ser. O mundo pensa isso. O mundo que nos converteu acha que isso é uma loucura. O próprio Evangelho fala que é loucura. O próprio Evangelho fala que é loucura, acreditar na cruz. Você explicar para grego filósofo que basta apenas você né, que foi o que Paulo fez, explicar que só você aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, você alcança a vida eterna. Eles que filosofavam para tudo, até para a grama que cresce, para eles era loucura. Para nós, esse mundo que gosta de balada, festa, droga e coisa errada, a cruz também é loucura, continua sendo loucura da mesma maneira. Ok? Irmãos, mas sendo Cristo verdade, é o que Ele é, veja o que esse homem sofreu, o que o pai dele sofreu. Você acha que ele vai deixar barato? Não vai. Ou seja, estou pondo medo, né? Mas do pai da gente, do próprio pai da gente, você tem medo também, né? Não é isso? E de servir a Deus, a gente tem que ter temor e tremor. Não é isso? Porque o que Ele fez, o que Ele pagou pela gente é algo muito, muito, muito caro. Okay? Então vamos fazer certinho. Vamos ser crente de ponta firme. Não vamos procurar não escorregar em nada. A própria Bíblia pede para a gente ser perfeito. A gente tem que tentar. A gente tem que tentar. E tem muitas coisinhas pequenininhas que a gente pode eliminar. Pequenas mentiras, pequenas iras, pequenas caras feias, pequenas coisinhas. Né? Porque o povo de Deus não tem grandes coisas. Digo assim, grandes pecados, né? Assassinatos, enfim. Mas essas pequenas coisinhas também atrapalham. Também atrapalham. E eu vejo um crente que vai atrapalhando essas pequenas coisinhas, né? As pequenas mentiras, as pequenas invejas, as pequenas iras, não é isso? Vamos eliminar isso também. Porque quando Jesus Cristo vier, Ele já está muito próximo de vir. A gente tem que estar com o nosso vestidinho bem limpinho. Né, mano? Tá? Então, irmãos, vocês leiam a história de Flávio José. Aliás, se vocês puderem ler o livro todo, ler. Ai, que beleza! O livrinho é esse, tá? Vocês não precisam ler todos. Olha quem diz. Deixa aqui já. Desde Abraão até ano 90 e... quase 2000 anos. Dá uma pra gente. Na verdade, pessoal, esse livro, só para vocês entenderem, Flávio José é considerado um dos maiores historiadores judeus. Por quê? Porque ele pegou todo o conhecimento que na época da antiguidade era falado de maneira oral, de pais para filhos, principalmente entre aqueles que eram ligados à lei, à Torá, né, que são os primeiros livros da Bíblia. Era falado de boca em boca, e aquelas histórias, tudo aquilo que se passava no povo de Israel era passado. Algumas coisas eram escritas e se perderam, mas a maioria delas eram faladas, né, ao longo da história. E aí, quando chegou Flávio José, ele pegou todo aquele conhecimento rabínico, que são os mestres da lei judaica, e transcreveu como um historiador, contando as histórias que ele ouvia dos mestres da lei, dos rabinos da época. E escreveu uma das maiores obras que existe de história hoje no mundo, principalmente de história de Israel, e não só de Israel, de todos os povos e nações, aproximadamente do ano 2000 a.C. até o ano 92 depois de Cristo. Quase 2.100 anos de história, num livro. Tá? Então é bem legal, é um livro muito bom para quem quer saber história secular paralela à Bíblia. Claro que a nossa referência é a Bíblia, sim. Mas além da Bíblia, se você quiser conhecer costumes, histórias dos povos, das culturas que permeavam a Bíblia, é um livro excelente para saber. Veja aqui, por exemplo, se eu consigo ler. Depois de assim orar durante 3 dias,
ele contando a história dela. Ela tirou suas vestes tristes e revestiu-se de outras, resplandecentemente ricas, as quais ajuntou os ornamentos com os quais se pode enfeitar uma grande rainha. Foi em seguida falar com o rei, acompanhada somente por suas damas, sobre uma das quais se apoiava, enquanto outra sustentava a cauda de suas vestes, cujas dobras pareciam flutuar sobre o pavimento. Via-se um modesto rubor tingir suas faces, e a majestade e a beleza resplandiam igualmente em seu temor. Quando ela viu o soberano sentado no trono resplandecente de joias e pedras a contemplá-la, quem sabe de maneira pouco favorável, ficou tomada de tanto medo que as forças quase lhe faltavam e teve que se apoiar na mulher que vinha ao seu lado. E assim está. Então, irmãos, a história de Esther é uma história rica, exatamente por essa figura. E essa mulher, então, através dela, Deus vai trazer o livramento para o povo judeu. Tá? Olha, a história de Esther passa, mais alguns anos se passam, e no ano 331, o rei Dario III, é vencido numa batalha por um rapazinho chamado Alexandre o Grande. Acaba aqui, no ano 331 a.C., o domínio persa. Entra quem? Romano. É uma sucessão aí. Não sei de quem. O povo judeu só passa de mão. Passa para os gregos agora. Se bem que agora Jerusalém já está sendo construída, o templo já está construído. Mas ainda eles estavam subordinados ao governo persa, agora são subordinados ao governo grego. Ok, olha porque nós vamos. Festa de Purim, 14 do mês Adar. 14 de Adar. Que é aproximadamente dia 23 de fevereiro. Fevereiro? Falei agosto, bicho, estava muito. Pastor, vou marcar certinho aqui. 14 de Adar. Mais ou menos 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. O calendário 23 foi essa data. O calendário judeu é flutuante, né, irmãos? Ele não bate com aqui, mas é mais a festa mesmo é comemorada, né, que a festa é em agosto e setembro. Então não estava tão A errado. comemoração é esse mês de Adar, só que o calendário judaico não tem o mês de julho, porque foi por causa do rei Júlio que entrou esse mês. Então, a festa é comemorada em setembro. Ótimo. Festa do Marco? Não, tabernáculo é em outubro. né? Agosto e setembro, assim, comemorado. Um fato interessante, assim, um fato histórico bem interessante, que quando terminou a Segunda Guerra Mundial e começaram a matar alguns líderes nazistas, eles pegaram 3 generais muito importantes do nazismo na época e enforcaram eles. Se não me engano, não sei se foi na Itália ou em algum outro país ali por perto. Foi exatamente no dia que Ramon e os 3 filhos dele foram enforcados. Bateu exatamente no mesmo dia. Quando um foi enforcado, ele gritou: festa de Purim de 1941. O próprio assassino nazista viu que a coincidência do calendário. Deus é perfeito. Do mesmo jeito que o povo judeu teve livramento, também conseguiu se livrar da Segunda Guerra Mundial, que está vivo até hoje, né? Ótimo. A dinastia então persa termina quando Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II da Macedônia, primeiro pai dele, Filipe II da Macedônia. A Macedônia era um território meio ao norte da Grécia. Okay? O pai dele, Filipe II, desce e conquista a Grécia, formando o grande império greco-macedônio. Tá? Alexandre vê aquilo, vê as conquistas do pai, e ele fala assim: quer saber, você é tão conquistador quanto meu pai. E ele sai conquistando. Então a Grécia está meio no sul, sudeste,
sudeste da Europa, ele desce rumo ao Oriente Médio, conquistando tudo para o pai dele, ampliando os domínios do Império Grego ou Grego-Macedônio, como queira. Tá? Vai descendo, 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 desce até Jerusalém, conquista tudo, desce até Babilônia, conquista tudo, porque Babilônia, a cidade de Babilônia ainda existia, tá? Pega o governo persa, domina o governo persa, ele desce até a Índia, para vocês terem uma ideia, que é o sul da Ásia, conquistando tudo. Alexandre é impressionantemente conquistador. Ele é uma pessoa que a Bíblia já havia profetizado sobre ele, então não é dizer que é uma pessoa levantada por Deus para fazer o que ele fez, porque ele começa com 20 anos, descendo da Grécia com 20 anos, ele vai até a Índia, tá? Depois ele volta para a Babilônia, que ainda era uma cidade importantíssima, ainda era, apesar de não ser mais Babilônia, que vai ser usada pelos persas, agora grega, não é isso? E ele morre aos 32 anos na cidade de Babilônia. Então você vê, em 12 anos, ele conquistou metade da Ásia do pai dele. Ele ampliou o governo grego. Foi com Alexandre o Grande que a cultura helenística foi espalhada pelo Oriente. O que é a cultura helenística? A cultura dos gregos, os templos gregos, as colunas gregas, as estátuas, a estética grega foi difundida pelo mundo. Começou ali. Tá? E aí, isso é tão importante, que quando ele morre, como eu falei para vocês, Alexandre morrendo, o reino dele, o território dele é dividido por quatro generais, lembra? Quem lembra o nome dele sem ler? Ptolomeu. O reino dele é dividido por esses 4 homens. Tá? O reino de Alexandre, depois da morte dele, é dividido por esses 4 generais dele, 4 amigos dele. Tá? Ptolomeu vai ficar com o Egito. A dinastia egípcia dos grandes faraós é terminada pela dominação grega. Quando Alexandre desce lá, o que existia de faraó acaba. Lógico que não as construções, né, mas a dinastia faraônica acaba. Ptolomeu estava no Egito, a dinastia dele, a dinastia dos Ptolomeu, que nada tem a ver de sangue egípcio. É uma dinastia grega. E lá ele fica. Este homem aqui é um homem muito inteligente. Ele é grego, né? E grego nessa época, não que não seja, mas era pela fama, a fama deles era de filósofos e estudiosos, e eles eram mesmo. Ptolomeu não ficava atrás, era um homem que gostava de cultura, ele gostava de conhecimento, ok? Daí então, ele funda no Egito a Biblioteca de Alexandria, ok? Em homenagem ao amigo Alexandre, ele funda uma cidade, dá o nome da cidade de Alexandria, e lá nessa cidade ele constrói uma biblioteca chamada Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca era famosa por quê? Porque ele tinha o intuito de receber nessa biblioteca todo o conhecimento que existia ali na Ásia e na Europa. Ele tinha essa ideia de fazer grandes enciclopédias de tudo que se conhecia, de tudo, de filosofia, matemática, biologia, tudo está ali. Toda fonte de conhecimento está ali. Um gigantesco computador, está tudo ali. Ótimo. Ele chega para os judeus e manda uma equipe e fala assim: olha, a gente precisa que os livros de vocês estejam na nossa biblioteca, porque a gente quer saber da cultura de vocês. Ok? Só que o livro de vocês está em hebraico, está em aramaico, está em aramaico não, mas enfim, está na língua nativa de vocês, o hebraico. A gente precisa que vocês traduzam isso para o grego. E os estudiosos de Deus falam assim: por que não, não é? Traduzem isso para o grego.
Irmãos, é a mesma coisa traduzir uma coisa em japonês para o inglês. Né? Uma coisa que ninguém entendia, agora um monte de gente entende. Daí começa a se esparramar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, da forma, ainda que não, os livros não haviam sido juntados ainda, mas já se começa a traduzir os escritos de Jeremias, os escritos de Daniel, estão começando a traduzir aquilo que antes só estava em hebraico. Então você vê como Deus trabalha, não é isso? Levanta esse homem que não tem nada a ver, né? E como eu falei para vocês, eu gosto muito de filme que a gente aprende bastante com eles, né? Filmes bons, obviamente. Tem um filme chamado Alexandre o Grande. Se vocês verem, quem tem em casa, se reúnam para ver, né? Tem umas partes meio esquisitas, mas a história vocês vão conseguir captar. Se vocês verem esse filme, aquele velhinho que começa o filme é Ptolomeu. Tá? E ele é interessante ainda porque é da dinastia dele que vai sair uma rainha chamada Cleópatra. Tá? A Cleópatra, ela é descendente de Ptolomeu. Ela é grega, ela não é egípcia. Não é? Eu não me lembro, eu não me recordo agora onde ela nasceu, mas o reinado dela era no Egito. Ela com o faraó de Moisés não tem nada a ver. Nada a ver, tio. A dinastia desses faraós de Moisés, que foi uma dinastia longa, 3.000 e tantos anos de dinastia egípcia, havia sido cortada com a dominação grega, que agora começa a dinastia dos Ptolomeus. Então é sangue grego vindo em terra egípcia. E Cleópatra tinha o sangue grego. Tá? Só que ela amava o Egito. Ela amava o Egito. E Cleópatra vai viver mais ou menos 50 anos antes de Cristo. Então você vê, né? A dominação grega começou no ano 331 e Cleópatra 331 a.C. e Cleópatra está 50 anos antes de Cristo. Então nesse meio tempo Alexandre morre, Ptolomeu instala a dinastia dele e vai tendo sucessores até um deles nascer Cleópatra. Tá? Aí Cleópatra, agora começa uma outra história, começa a dominação romana. Então o império grego vai do ano 331 até mais ou menos 63 a.C. 63 a.C. Cleópatra vive mais ou menos 50 anos antes de Cristo. Tá? Ela vive no momento em que Roma está descendo, conquistando tudo, descendo e subindo, né? Roma vai para todos os lados, não é isso? Vai tanto quanto para o norte da Europa, conquistando os povos bárbaros. Aí novamente falando de filme, assistam Gladiador, que é aquele momento onde tem aqueles homens barbudos no meio do mato e os romanos vindo, né? É a primeira batalha do filme. Eles estão no norte da Itália avançando em direção aos povos bárbaros. Okay? Então o Império Romano começa a ser a grande máquina de morte, que ele é a grande máquina de ferro, não é isso? Por isso que Daniel vê aquele império de ferro, não é isso? Que é o Império Romano. E ele vai subindo tanto para a Europa quanto descendo para o Oriente Médio. Vai se expandindo para todos os lados, o grande Império Romano. Desce até o Egito. Quando Marco Antônio chega até o Egito, ele encontra Cleópatra. Cleópatra fala assim: mas eu pego esse romano, vou deixar pedra sobre pedra, porque ele não vai tomar meu império de jeito nenhum. Ela não quer perder o Egito. Aí ela inventa tramóias de paixões, né? Eu estou contando isso porque a história de Cleópatra é bastante famosa, né? Então ela inventa a história de paixões e traições contra o Júlio César com Marco Antônio, porque ela quer manter a linhagem egípcia dela. Mas ela não consegue, quando ela se vê cercada do Império Romano, que ela vê que ela perde tanto Marco Antônio quanto Júlio César, ela se mata com a famosa cobra, né? Com a picadinha da cobra venenosa lá. Tá? Então, só para vocês saberem que Cleópatra está muito perto de Jesus, falta 50 anos para Jesus nascer, quando a história dela acontece. Nesse momento, então, o grande Império Romano já desceu, já conquistou Jerusalém, já está expulsando, ou seja, dando fim ao Império Grego. Aqui vai do ano 331 até o ano 63, durou bastante, né?
Nesse meio tempo aqui, durante a dominação grega, vai acontecer a história do Antíoco Epifânio que eu falei para vocês. Né? Eu não vou saber datar ele certinho, mas Antíoco Epifânio, ele era um seleucita, descendente do Seleuco, que é aquele homem maligno que Daniel chama ele de... Ou seja, faz uma comparação dele com o anticristo. Tá? Esse homem que vai profanar o templo, que vai ser uma figura do anticristo. No tempo grego. Oi? No tempo grego ou romano? Grego. Seleuco é grego. O templo que ele vai profanar é o templo de Jerusalém. Tá, mas o Antíoco é Grego. no tempo dos gregos. Grego, isso, no tempo dos gregos. No ano 63, então, o governo romano já está bem estruturado, é isso? Já está no auge. A Grécia, o Império Grego começa a cair, se instala, o governo romano se instala em tudo, e é nesse período que nasce Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo nasce no ano 4, depois de Cristo. Porque, como eu falei para vocês, existe um erro no nosso calendário. Então, às vezes, vocês vão achar essa data. No ano de nascimento de Jesus Cristo, no ano 4, depois de Cristo. Então, é por causa do erro do nosso calendário. A gente para por aqui, já, né? Principalmente a gente. 145 a.C. Antíoco Epifânio. Quanto? Wikipédia. Opa, beleza. Então, para quem quer 175, tá? 175. Flávio José fala sobre ele, que eu acabei